boa tarde a todos. Vamos dar início a esta cerimónia. Eu vou servir agora de mestre de cerimónias, espero não me enganar. E, portanto, primeiro vai falar o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, o Dr. Carlos Mouta. De seguida vai falar a arquiteta Paula Santos, Vice-Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos. Depois falarei eu, que sou Presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos. De seguida falará o arquiteto Luís Urbano, Vice-Presidente da Fundação Marcos da Silva. E, por último, o arquiteto Nuno Sampaio, Diretor Executivo da Casa da Arquitetura. Depois o júri irá anunciar o vencedor da 19ª edição do Prémio Távora e de seguida teremos uma conferência preferida pelo Duarte Belo. No final temos um cocktail no piso inferior, portanto convidamos a que ninguém desista antes do cocktail para nos encontrarmos todos e acabarmos esta celebração de outro modo. Portanto, daria a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal. Muito obrigado e cumprimentando naturalmente todos e todas aqui presentes e em particular os membros da mesa, quer a secção regional da Ordem, quer a Direção Nacional, a Casa da Arquitetura também, o Dr. Arquiteto Nuno Sampaio e o Conselho Diretivo da Fundação Marcos da Silva. Dizer-vos logo em primeira nota que infelizmente a Sra. Presidente não pode estar presente, como seria de seu gosto, mas tinha uma deslocação a Lisboa e por um motivo que é importante, que é reunir com o Sr. Ministro das Finanças, e essas reuniões não se podem perder nos tempos de hoje, sob pena de perdermos algum financiamento também importante para aquilo que são os nossos objetivos. E também, alguém que conhecem muito bem, o Dr. Fernando Rocha, que está também noutro evento que não podia faltar, também na área da arquitetura, por isso tocou-me a minha presença e, sendo, julgo eu, do Executivo, alguém que não teve o privilégio de trabalhar com o arquiteto Fernando Távora, não deixo, de qualquer das formas, de muitas das vezes revisitar aquilo que foi o seu trabalho e o legado que nos deixou, quanto mais não fosse pelos serviços que aqui estão também presentes, o arquiteto Luís Berrance e o arquiteto João Quintão, e das muitas discussões que temos sobre o passado, o presente e, essencialmente, o futuro de Matosinhos, e das interrogações que temos, muitas das vezes daquilo que tentamos que seja não ferir os princípios que levaram a que Matosinhos se transformasse de tal forma e hoje seja, como todos aqui presentes conhecem, um exemplo daquilo que é a arquitetura e de que forma a arquitetura mudou profundamente aquilo que era a cidade e o concelho que existia. Daqui dizer-vos que também muitos dos que estão presentes na sala tive já a felicidade de trabalhar e de contactarmos em algum momento, esperando que o dia de hoje este prémio, que desde a primeira hora teve o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, segundo o que me foi dito, mais uma vez, não estando presente na época, que foi até a Câmara, de certa forma, que estimulou que se criasse um prémio que evocasse exatamente esta memória e este legado que nos foi deixado do arquiteto Fernando Távora. Dizer-vos, tal como referi há pouco, que ainda hoje aquilo que fazia sentido na altura, o viajar, o conhecer, o partilhar com o que se fazia lá fora e trazer para Portugal esse conhecimento e essa partilha, cada vez mais faz sentido. Às vezes temos aquele sentimento bairrista das fronteiras do concelho, da cidade, mas isto não faz sentido naquilo que é a corrente da arquitetura e do conhecimento e da arte, que é a arquitetura, e que por isso muitas das vezes o grande desafio é que forma é que nós unimos o que é tradicional e a modernidade, aquilo que queremos trazer de novo para o concelho, mas sem ferir a sua identidade e aquilo que nos faz diferente dos outros, mais do que fazer melhor ou pior, aquilo que nos criou enquanto cidade e enquanto concelho, e aquelas obras que hoje são muito mais do que monumentos de Matosinhos, são monumentos nacionais e muitos monumentos internacionais. Por isso dizer-vos que este prémio, a forma como ele se concretiza, o princípio que tem da partilha de conhecimentos e da partilha de experiências, faz todo sentido agora como há 19 anos atrás,
e naturalmente o município de Matosinhos hoje é a simples abertura de portas, mas mais do que isso, é no nosso dia-a-dia o nosso compromisso de mantermos os princípios que o arquiteto Fernando Távora deixou nas aulas que deu, nos arquitetos que ajudou a formar, tentar que o município de Matosinhos continue a respirar esses princípios naquilo que são os dias de hoje. Por isso, muito obrigado a todos pela presença e desejo que seja uma sessão essencialmente de partilha também e muito produtiva e naturalmente felicidades antecipadas ao premiado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer à família do arquiteto Fernando Távora, agradecer aos parceiros que, com a Ordem dos Arquitetos, colabora e organiza este maravilhoso evento. Hoje é um dia especial, porque é o Dia Mundial da Arquitetura, mas também é a 19ª edição deste prémio, no ano em que se comemora o centenário do nascimento do arquiteto Fernando Távora. E, portanto, é um ano de grandes acontecimentos a propósito deste homem de cultura, de arquitetura, e que nos influenciou a todos e que continuará a influenciar através de ações como estas que a Ordem dos Arquitetos criou, mas que continuam a ter uma repercussão imensa por muitos organismos que nos acompanham. Desde 2005 que há este prémio, esta eleição de projetos que trabalham à volta da viagem, e das 19 edições que já houve desde o seu início, todas elas se revelaram no momento em que foram apresentadas e no momento em que foram desenvolvidas e finalmente nos resultados excepcionais, inesperadas, surpreendentes, enriquecedoras para a arquitetura e para a cultura, como o Távora com certeza gostaria. Todas elas se mostraram também um desafio de viagem, um desafio na aventura de viagem, o enriquecimento da cultura arquitetónica através da viagem e da cultura de uma forma geral, e o sentido universal da arquitetura e a sua grandeza. O Távora ensinava-nos isso de uma forma muito apaixonada e de uma forma de grande magnetismo, como dizia há tempos, há umas semanas, o arquiteto Alves Costa, mas, na verdade, aquilo que nos diz, no fundo, este prémio que nos dizia o Távora é que a arquitetura é uma ininterrupta viagem, que é o nome, precisamente, da conferência que vamos assistir hoje, dada por Duarte Belo. Portanto, estou feliz por estar aqui. Acho que é sempre um dia memorável, este dia do anúncio do vencedor e da conferência que normalmente se realiza neste dia. Queria agradecer também ao júri, que desde o início, desde a primeira edição, foi sempre constituído de uma forma indisciplinar à volta da cultura e da arquitetura, sempre acompanhado pela família, com muita gratidão à família, mas também convidando sempre uma figura exemplar da cultura do país, e neste caso é o Ricardo Paes, ator e encenador. Agradecer aos restantes membros do júri, a arquiteta Ana Vieira, pela Casa da Arquitetura, a arquiteta Susana Vieira, que também já foi vencedora deste prémio, Susana Ventura, em representação da Secção Regional Norte, e, finalmente, à Maria José Távora, designada pela família. Muito obrigada por terem feito parte deste júri, e desejo aos vencedores as maiores felicidades e esperemos continuar a realizar este prémio por muitos anos vindouros, e obrigada a todos. Boa tarde. Eu também cumprimento, já fiz toda a mesa, e em especial também a família do arquiteto Fernando Távora, que está aqui presente e a que não está presente também, e todos os presentes, porque este prémio é sobretudo destinado
a toda a comunidade e, portanto, faz todo sentido que seja divulgado e que estejam cada vez pessoas mais envolvidas nele. Permitam-me que alargue o âmbito da minha intervenção para além do Prémio Fernando Távora, que aqui nos reúne por duas razões. Porque esta será a minha última intervenção pública como Presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos e porque esta cerimónia se insere na celebração do centenário do nascimento do arquiteto Fernando Távora. Quantos de nós, arquitetos, fomos alunos, direta ou indiretamente, de Fernando Távora? Diria que mais de 25% dos arquitetos portugueses estão nesta condição. Fernando Távora foi professor na Escola de Belas Artes do Porto, depois na FAUP, no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra e na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho. Muitos dos alunos de Fernando Távora são agora professores nas escolas de arquitetura onde ele lecionou e noutras espalhadas pelo mundo. Fernando Távora não é um homem e arquiteto. A arquitetura não é uma parte da sua vida. A arquitetura e o pensamento arquitetónico são indissociáveis do colecionador, do viajante, do professor e pedagogo do homem. As suas múltiplas dimensões tornam-no uma figura ímpar que ultrapassa o nosso campo disciplinar e que nós temos a obrigação de divulgar. Cabe à Ordem dos Arquitetos assegurar a salvaguarda do interesse constitucional por um correto ordenamento do território, por um urbanismo de qualidade, pela defesa e promoção da paisagem, do património edificado, do ambiente, da qualidade de vida e do direito à arquitetura. Conjugando a transversalidade do legado do arquiteto Fernando Távora e as atribuições da Ordem dos Arquitetos, demos início, há mais de um ano, a um trabalho de congregação das instituições que mais se relacionaram com o arquiteto para celebrar com dignidade o seu centenário. Com esta celebração, pretendemos, através de Fernando Távora, do seu pensamento, da sua arquitetura, contribuir para aumentar a cultura arquitetónica dos cidadãos, tornando-os mais críticos e exigentes quanto aos espaços que habitam. Por isso, era fundamental envolver neste programa, para além da FAUP, do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra e da Escola de Arte e Design da Universidade do Minho e da Fundação Marcos da Silva, outros parceiros que, pela sua dimensão institucional e competências, nos permitem chegar a outros públicos. Saliento a importância das câmaras municipais, símbolo maior da nossa democracia e do serviço público, que dão ao programa deste centenário a dimensão local e garantem a proximidade aos cidadãos. A Ordem dos Arquitetos cumpre assim com o seu papel agregador, facilitando a partilha e a disseminação da cultura arquitetónica à sociedade. Por isso, faz todo sentido estar aqui, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos, para anunciar o vencedor da 19ª edição do Prémio Távora. Este prémio, constituído em referência à viagem que Fernando Távora realizou entre 13 de fevereiro e 12 de junho de 1960, percorrendo os Estados Unidos da América, o México, o Japão, a Tailândia, o Paquistão, o Líbano, o Egito e a Grécia, volta ao seu lugar inicial em ano de centenário. Instituído pela Ordem dos Arquitetos, Secção Regional Norte, e Câmara Municipal de Matosinhos em 2005, alargou-se à Casa da Arquitetura e, mais tarde, à FIMES, em parceria que pretendemos se reforce, neste ano de centenário, vontade que deixarei expressa à direção da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, que nos substituirá dentro de dias. A pretexto da participação na World Design Conference em Tóquio, Fernando Távora realiza esta viagem, da qual deixa um testemunho escrito e desenhado, o Diário de Bordo, onde transmite, a par do seu pensamento arquitetónico, a sua curiosidade, profunda humanidade e interesse genuíno pelo outro. Ao lê-lo, não só o acompanhamos nas suas deambulações a pé, nas visitas a obras arquitetónicas, aulas, conversas sobre pedagogia e ensino da arquitetura, complementadas com notas e informações que nos contextualizam nas diferentes sociedades, como nos divertimos com as referências constantes às refeições, preços e qualidade, comi bem e barato, de graça. Comi bolachas, inclusivamente umas que comprei para comer e depois cheguei à conclusão que eram para as corças, razão pela qual as pessoas me olhavam com um ar estranho enquanto as comia.
ou participamos das suas emoções, maravilhosamente descritas, como quando, depois de visitar Taliesin, confessa: chorei como uma criança, e reconhece que tinha razão o poeta quando diz que olhos que nunca se molham nada veem quando olham. Para Cocteau, o mais importante da viagem é a sua preparação. Para Cavafy, o que mais interessa é o caminho até ao destino, enquanto que para Mishima é o processo de seu esquecimento. Agostinho da Silva dizia que o que interessa na vida não é prever os perigos da viagem, é tê-las feito. E diz-nos Leite de Vasconcelos que nada ilustra e educa como viajar. É este sentido múltiplo da viagem que está presente na viagem de Fernando Távora, desde a preparação ao percurso, à assimilação e ao esquecimento, que continuamos a celebrar a cada ano ao atribuir este prémio. É este o espírito que o prémio pretende preservar e celebrar. Dele resultam os cadernos de viagem, que, à semelhança do diário de bordo, são testemunho do legado de Fernando Távora. Este ano serão editados 4 cadernos relativos às 14ª, 5ª, 6ª e 17ª edições. Vai realizar-se em abril de 2024 a conferência sobre a 17ª edição pelo arquiteto João Valério sob o tema Aldeias Modernistas, edifícios de habitação de alta densidade, baixa altura na Suíça, das décadas de 1950 a 1980. Está em curso a viagem vencedora da 18ª edição pela arquiteta Inês Vieira Rodrigues, viagem às arquiteturas energéticas insulares, que por essa razão não está aqui hoje presente. Termino reforçando a vontade de dar continuidade a este prémio, assente numa relação forte e coesão das instituições que conjuntamente o organizam, reafirmando deste modo o seu propósito como meio de conhecimento e aprofundamento do lugar do arquiteto no mundo. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Vou ser muito breve, queria apenas agradecer à Ordem dos Arquitetos a organização do Prémio Távora, já com quase 2 décadas, e à Câmara Municipal de Matosinhos, evidentemente, e à Casa da Arquitetura, nosso parceiro também na organização do prémio. Dizer que a Fundação Marcos da Silva está envolvida com a Ordem dos Arquitetos e 3 escolas de arquitetura na organização ou na comemoração do centenário do nascimento do arquiteto Fernando Távora, e deixem-me só por breves momentos fazer um elogio à arquiteta Conceição Melo, que tem tido um trabalho absolutamente extraordinário na organização deste centenário, e que nessas comemorações vamos inaugurar no próximo dia 20 de outubro uma exposição na Fundação Marcos da Silva, e no dia a seguir, no dia 21, haverá um congresso na FAO dedicado à obra e à vida do arquiteto Távora, e, portanto, convidava-vos a participar nessas algumas das primeiras atividades das comemorações. Já houve várias exposições e lançamentos de livros. Na semana passada, no último fim de semana, houve também um colóquio organizado pelo Colégio do Património da Ordem dos Arquitetos na Fundação, onde o arquiteto Távora também era uma das figuras contempladas pela discussão, que foi muito interessante, e que na Fundação Marcos da Silva, onde está depositado o acervo do arquiteto Távora, que não é apenas o acervo profissional, mas também o acervo dedicado, por exemplo, às viagens ou a algumas das coleções que o arquiteto Távora fazia, nomeadamente de literatura modernista. Há muitas viagens ainda por estudar do arquiteto Távora. Há, evidentemente, a mais conhecida, que a arquiteta Conceição Melo aqui falou, aos Estados Unidos e ao Japão, mas há muitas outras viagens importantíssimas para a cultura arquitetónica portuguesa, porque o arquiteto Távora, como é sabido, visitava muitos países e gostava imenso de viajar, e, portanto, as viagens que ele fez aos congressos da arquitetura, as viagens à Grécia, absolutamente fundamentais, não só para ele próprio, mas também para a cultura portuguesa, as viagens à Finlândia, ao Peru, à Índia, ao Brasil. Portanto, há imensas viagens ainda por estudar. Convidava alguns dos próximos
candidatos ao Prémio Távora que pudessem eventualmente estudar essas viagens, mas há muitos outros arquitetos, a viagem sempre foi muito importante para os arquitetos, e estou-me a lembrar aqui na Câmara de Matosinhos das viagens que o arquiteto Alcindo Soutinho fez à Itália, aos Estados Unidos, também à Finlândia, e portanto há muitos espólios e muitas viagens por estudar, e seria ótimo que pudessem ser estudadas por alguns dos futuros concorrentes. Estamos com imensa vontade de saber quem é o próximo vencedor e de ouvir o Duarte Belo, e portanto, muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos, Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Sra. Vice-Presidente da Ordem dos Arquitetos, ainda em funções, Sra. Presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, caro representante do Conselho Diretivo da Fundação Marcos da Silva, nossa parceira, à família, com quem ao longo dos anos estabelecemos uma amizade com todos eles e que nos ajudam e marcam esta presença. Quero agradecer muitíssimo esta relação com o prémio. Naturalmente, ao júri, todas as suas pessoas que o compõem, na difícil tarefa de escolherem de tantos candidatos o melhor para poder ser anunciado hoje. Quero naturalmente também dar uma saudação ao Duarte Belo, de quem gosto muito do seu trabalho e que estamos todos entusiasmados a ouvi-lo. E aproveito também para saudar, já que estamos no momento de troca de órgãos sociais da Ordem dos Arquitetos, aos órgãos eleitos, que vejo alguns elementos por aqui e que aproveito para saudar publicamente. Já lá vão 19 anos, desde que o prémio foi criado. Foi um desafio que a Câmara Municipal de Matosinhos fez, na altura, pela pessoa do Sr. Vereador Fernando Rocha, vereador com uma longevidade invulgar numa só pasta, em funções aqui na Câmara Municipal. A Ordem dos Arquitetos, na altura, na direção da Teresa Novaes, que eu gostaria também de saudar, e toda a sua equipa, que na altura conseguiu organizar este prémio, que visava, naturalmente, ainda com o arquiteto Távora em vida, saudar o seu papel de arquiteto, de pessoa que viajava, de pessoa que ensinava, através da viagem, muita arquitetura e que juntava a história e a cultura como elementos necessários no aprendizado da arquitetura. Isto foi em 2005, em 2009 a Casa da Arquitetura juntou-se ao prémio, portanto eu talvez seja a pessoa que já tenho mais vezes sentado aqui nesta mesa, não é que eu me sinta muito velho, mas esgota-se algumas coisas que nós temos para dizer e, portanto, eu queria deixar aqui um desafio muito grande. O arquiteto Távora foi, sem dúvida, uma referência para todos nós, principalmente os mais velhos e os mais novos que tenham estudado, com alguma memória. Eu lembro-me da última aula do Fernando Távora, quando ele silenciava a plateia, quando tirava os seus óculos para começar a sua aula, começava a limpar e fazia silêncio na sala à espera do que o então arquiteto Fernando Távora tinha a todos para dizer. E esses minutos de silêncio, alguns talvez segundos de silêncio que pareciam horas, e que nos faziam meditar realmente sobre o aprendizado que todos nós, nas diversas gerações sentados ali, fazíamos sobre aquilo que Fernando Távora tinha para nos contar. Muitos foram os arquitetos que ganharam esta viagem. Nesta viagem trouxeram-nos memórias, experiências de vários pontos do mundo. São arquitetos inscritos na Ordem dos Arquitetos, com inscrição válida. E eu acho que o arquiteto Távora, agora que vamos entrar no início, digamos, numa nova fase do prémio,
estamos a chegar aos 20 anos de prémio, deixo aqui um desafio à Ordem dos Arquitetos para que possamos levar o nome do Távora lá fora. Este exemplo que foi uma experiência riquíssima, não só para a arquitetura, mas para a cultura portuguesa, levá-lo lá fora, tal como outrora Lúcio Costa registou as viagens por Portugal e que depois, mais tarde, resultaram no inquérito da arquitetura portuguesa. Eu acho que o arquiteto Fernando Távora merecia continuar a ensinar arquitetos para além dos limites da Ordem dos Arquitetos, mesmo arquitetos portugueses que não estejam inscritos na Ordem, mesmo arquitetos de língua portuguesa no CIALP, que possam querer vir estudar e trazer também de outros pontos do mundo o aprendizado que Távora incentivava através da viagem a adquirir sobre a arquitetura. Portanto, não queria olhar para trás para estes 20 anos, queria olhar para o futuro e deixar aqui à nova organização do prémio no próximo ano este desafio e também, e porque é da mais merecida justiça fazê-lo, dizer que a Casa da Arquitetura está aqui ao lado dos restantes organizadores, neste caso da Ordem dos Arquitetos, e dizer a quem cessa funções, agradecer a sua prestação em nome da arquitetura, no país, na prestação pública e também por defenderem este prémio para trazê-lo de novo a público e de forma a que o Távora, o nosso Fernando Távora, continue por muitos e mais anos a ser um exemplo para todos nós arquitetos. Muito obrigado a todos. Então, agora pedia ao Presidente do Júri para anunciar o vencedor desta edição. Eu suponho que estou amplificado, espero que me perdoem o estado da minha voz, que aliás justifica uma das boas surpresas desta tarde, que é o facto de ouvirmos o Duarte Bela em vez de me ouvirem a mim, que veio substituir-me, entre aspas, com muito boa razão de ser. Vou ler o extrato da ata da reunião do júri de hoje, da 19ª edição do Prémio Fernando Távora, a que eu fui mais ou menos empurrado para presidir, com algum demérito, é certo, mas com muito prazer também, por tudo o que me liga ao Sr. Arquiteto Távora, pelas ótimas recordações que tenho dele, por muito que aprendi com ele e à família toda. Mas o mais importante aqui é ler-vos o breve trecho da nossa ata, que anuncia, portanto, os vencedores. O júri da 19ª edição do Prémio Fernando Távora deliberou atribuir por unanimidade o prémio à proposta 5 de Maria Rita Paes e Luís Santiago Batista, com o título Na linha da frente, a arquitetura do bunker nas linhas de defesa da Europa Central. O júri denota, desde logo, que esta é uma proposta consistente, com um plano de viagem extremamente bem estruturado e pormenorizado, demonstrando preparação prévia rigorosa. O projeto apropria-se e reformula o próprio conceito de viagem, através da forma como os candidatos pensaram a relação com o território e a especificidade na aproximação a cada um dos lugares. Um dos fatores que pesou na distinção desta proposta face às demais prende-se com o seu conteúdo imagético e de fascínio por esses objetos arquitetónicos, de alguma forma ocultos e desconhecidos, inscrevendo-a numa reativação dos problemas de fronteira e de guerra que nos vêm afligindo. A proposta procura a discussão do passado desses objetos, também em Portugal, e da sua importância para a memória coletiva futura. Palmas para os vencedores. Eu
só acrescento 2 palavras apenas, porque supostamente eu deveria fazer um pequeno discurso, que sou completamente incapaz de fazer neste caso, mas, aliás, tecnicamente incapaz de fazer, mas eu não posso deixar de dizer que foi um grande prazer termos sido unânimes e discretamente unânimes, termos enfileirado para a unanimidade de uma forma civilizada e inteligente, e não falo por mim, claro, para a atribuição do prémio a estes 2 senhores, este casal. Como não podia deixar de ser, a Maria Rita Paes não terá necessariamente a ver comigo, mas é de Viseu. O Duarte Belo vive em Viseu. Fui convidado pelo arquiteto Baldaia, cuja mãe é de Viseu, e, portanto, de alguma forma, curiosamente, à volta de Fernando Távora e do prémio, acaba por se juntar algumas pessoas de Viseu. O arquiteto Fernando Távora tinha uma capacidade, uma receptividade e uma capacidade de expansão, de comunicação absolutamente excepcional e um calor humano único. E por calor humano eu entendo a inteligência, subtileza e humor. Este projeto, uma das coisas com que nos confrontámos, e não posso deixar de o dizer, foi com o facto de que a viagem hoje não ter de todo o significado que teve nos anos em que o arquiteto Távora fez as suas viagens fundadoras. Porque viajar ele viajou sempre, como todos nós continuamos a viajar um pouco. Hoje viaja-se muitíssimo menos miticamente do que se fazia antigamente, e a descoberta está muito mais, como é dizer, vulgarizada pela quantidade de informação que nos chega por outras vias. Ir de um sítio para o outro é, portanto, em si mesmo, uma coisa muito menos interessante do que seria de esperar. Ou antes, pode não ser-lo. E uma das razões porque este projeto foi aprovado, unanimemente, repito, foi porque precisamente reinventa de alguma forma o conceito de viagem. Isto é um projeto que vai de carro pelo túnel da Mancha, atravessa montes e vales, por exemplo, para a Inglaterra, para os bunkers ingleses, vai a pé pelos sítios onde não pode levar o carro e, de alguma forma, portanto, escreve quase corporeamente o seu próprio percurso. Isso em si mesmo já é uma novidade. Numa altura em que a gente passa a vida a entrar na Ryanair daquele idiota, para andarmos pelo mundo aos encontrões, mais ou menos. Depois, por outro lado, peço desculpa, este projeto aborda um tema fascinante e aborda objetos realmente fascinantes. A gente abre o dossiê e, quer dizer, tivemos muitas belíssimas surpresas visuais com os projetos que nos foram apresentados, nomeadamente os que elegemos como os 5 primeiros, mas, de qualquer forma, há aqui um fator realmente fundamental, que é os bunkers, tal qual nos são apresentados, e há portugueses, e agora sim parece que se revela que terá havido eventualmente uma estratégia para eles, com relatórios que vêm dos tempos antigos de Salazar e que, portanto, fazem parte daquela espécie de nebulosa sobre a nossa relação com a guerra, com os judeus e com tudo o resto, que fez de nós um país livre, não é verdade? Isto é irónico, caso não tenham reparado. Portanto, de facto, este encontro com estes objetos, eu repito, o encontro com estes objetos é incrível, porque nós não temos realmente memória e experiência de guerra. O arquiteto Távora dizia-me, dizia-nos a Maria José esta tarde, tinha um gosto, quando via coisas sobre guerra, a última guerra, tinha imenso gosto em vê-las, porque para nós era muito curioso, porque nunca chegámos a entrar na guerra, não é? Apesar do meu pai ter sido tenente, convocado ainda para uma eventual incorporação. E, portanto, para mim que vivi em Inglaterra e fui educado em Inglaterra nos anos 68 a 70 e tal, na verdade, a presença da guerra é uma coisa absolutamente, totalmente determinante, caracterológica, inclusivamente. Hoje em dia, obviamente, outras coisas se atravessam. Nesse sentido, a confrontação com as linhas de fronteira e com as linhas de proteção e de observação é um achado. E, pela maneira como o projeto está delineado, nós só temos que nos congratular e dar os parabéns aos 2. Muito obrigado. Peço então aos vencedores para virem falar sobre o seu projeto.
Muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer naturalmente a confiança do júri numa proposta que é algo rebelde, no sentido de trazer a guerra onde existe a paz há muitos anos, pelo menos em território português. E, nesse sentido, é uma temática, digamos, que não reúne a total atenção, o que é normal. Queria naturalmente agradecer à Secção Regional Norte dos Arquitetos, à Câmara Municipal de Matosinhos, à Casa da Arquitetura, naturalmente à Fundação Marcos da Silva, à AGEAS, e sobretudo também à família do arquiteto Fernando Távora, que nos dá esta alegria de anualmente irmos sabendo de algumas aventuras de viagens e passeios, digamos, espaciais, mas também culturais. É naturalmente uma enormíssima honra podermos receber este prémio, que junta e agrupa um conjunto impressionante de arquitetos, acho que são só arquitetos, julgo, com um trabalho de referência, quer no projeto de arquitetura, como no trabalho das ideias no mundo da arquitetura, mas também queria, naturalmente, relembrar a figura do arquiteto Fernando Távora, que não foi meu professor, infelizmente, mas que acedeu muito simpaticamente e generosamente a passar quase um dia comigo, quando fazia investigação, na altura do meu mestrado, quando estudei a emergência da arquitetura portuguesa no contexto europeu, no pós-inquérito da arquitetura popular em Portugal. E, naturalmente, a figura do arquiteto Fernando Távora é a primeira figura que traz ao de cima algumas das questões que nos interessam, ou que nos começaram a interessar a nós, que começaram a introduzir alguma agitação no seio, digamos, físico e geográfico português. E aquilo que eu gostava de partilhar, que eu acho que é muito interessante para trazer aqui no 100º aniversário do nascimento do arquiteto Fernando Távora, é exatamente a memória que eu tenho desse encontro, que acabou por ser largo. Eu não imaginava que iria ser, mas acabou por ser largo, e começou com um cronograma da biografia da vida do arquiteto, à qual o arquiteto resumidamente respondeu e foi trazendo as diversas viagens que tinha feito e da forma como elas contribuíram exatamente para o conhecimento e o desenvolvimento das ideias em território português, portanto, no fim da Europa, ou como ele dizia, no fim da Europa. E acho que é muito interessante poder trazer esta memória, porque não foi então por acaso, foi por esse motivo que eu introduzi um capítulo na minha tese de dissertação de mestrado, que era exatamente as viagens dos arquitetos, neste caso do arquiteto Fernando Távora, do arquiteto Álvaro Cisa Vieira e do arquiteto Souto Moura. E foi um capítulo decisivo para exatamente perceber estas contaminações naquele momento, mas também que nós trazemos, e se calhar acho que o Luís poderá apresentar a nossa proposta. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Acrescentar em relação propriamente ao projeto que apresentámos, e as palavras do Ricardo Paes foram muito sentidas em relação àquilo que, estranhamente, eventualmente, nos motiva nestes objetos de estudo. De facto, são objetos terrivelmente belos, num certo sentido. E é verdade que muitas das estruturas militares nós já não olhamos para elas desta forma tão próxima, mas os bunkers é de facto muito difícil olhar para eles com uma distância, eles estão em uso
agora na Ucrânia, por exemplo, e, portanto, está uma presença que não é, sendo património, não é exatamente património no sentido pacificador que nós temos normalmente associados a essa ideia. E, portanto, esse fascínio relaciona-se com a descoberta, primeiro, destas estruturas em Portugal, porque temos um conjunto de estruturas em Portugal, do chamado Plano B ou Plano Barron, que são absolutamente incríveis e que estão grandemente por estudar e por classificar. Portanto, há uma dimensão importante na tomada de consciência do valor desse património. Por outro lado, perceber também que as linhas que nós temos em Portugal de defesa do estuário do Tejo e do Sado, na verdade, têm paralelos profundos com as linhas de defesa europeia. E, portanto, essa conciliação da compreensão, até para nós conseguirmos verdadeiramente perceber as valências e o valor do nosso plano B, exatamente temos de compreender num contexto mais alargado. Dizer que há uma coisa muito bonita no plano B, que é ele não ter sido utilizado. Portanto, e nesse sentido as estruturas estão lá, foram utilizadas em ensaios, alguns míticos, que partiram as janelas todas de Paço de Arcos, creio eu, ou de Oeiras, na altura. Portanto, uma série de histórias interessantes à volta destas estruturas invisíveis, que na verdade nós cruzamos no dia-a-dia e que não as conseguimos ver, portanto, que elas são feitas para ser invisíveis, e de maneira que estas estruturas têm são, eventualmente, o último património de defesa grandemente desconhecido em Portugal, mas que tem um valor incrível geoestratégico. Eu, para não nos queríamos de todo alongar, mas eventualmente para se perceber um pouco a viagem, vou recorrer eventualmente aqui ao texto reduzido para se perceber eventualmente o que é esta viagem que nós propusemos. Tenho 2 minutinhos. Portanto, na linha da frente, a arquitetura do bunker nas linhas de defesa da Europa Central. Na linha da frente é uma viagem no espaço e no tempo da defesa militar europeia do século XX, quando a tensão política e militar fez nascer linhas de estruturas invisíveis em betão armado, baseadas em novas dinâmicas estratégicas e territoriais. O investimento científico e financeiro no desenvolvimento destas construções justificou a sua inovação material e tecnológica, tipológica e morfológica, topográfica e paisagística. A sua operacionalidade seria marcante, mas breve, legando-nos uma série de estruturas bélicas inoperantes, maioritariamente volutas. Hoje, antropofósseis, os bunkers exigem uma reflexão crítica, não só pelo confronto com a sua história traumática, mas pela consciência da situação geopolítica contemporânea, com a disputa de novas fronteiras territoriais e a reativação dos seus sucedâneos da era nuclear. Nesta viagem, propomos visitar os bunkers das linhas de defesa europeia, perceber a sua implantação, forma e significado, equacionando a sua história, condição presente e potencial patrimonial. É por isso, não só uma viagem de reconhecimento da genealogia destas superestruturas militares, mas igualmente uma viagem de exploração dos futuros que estes objetos enigmáticos e os seus contextos envolventes podem ter na construção de um mundo mais ecologicamente sustentável e socialmente humanizado. Muito obrigado. Vamos então passar à conferência do Hortelão. Vamos mudar-nos para a plateia. Ora, muito boa tarde. Eu gostava de começar por agradecer o convite que me foi dirigido há 5 dias para estar aqui
a substituir o Ricardo Paes. É para mim um enorme prazer estar nesta condição. Queria agradecer à mesa, enfim, não vou estar a soletrar todos os nomes, aos membros do júri, à representação da família de Fernando Távora, e vou então, já vamos avançados na sessão, fazer uma viagem bastante breve, mas por quase 40 anos de viagens que eu tenho feito. Guadiana, 1986. Eu fui aluno de um professor que foi absolutamente marcante para mim, Álvaro Duarte Almeida, no meu 12º ano, que nos levou no fim do ano letivo a fazer um percurso entre Serpa e Mértola, pelas margens do Guadiana. E esta é uma imagem que simboliza bem esta viagem, mochila às costas, o tempo era outro. Estes moinhos que estão, estes por acaso continuam intactos porque não estão debaixo da Albufeira do Alqueva. Isto é um marco de cheia quase 30 metros acima do leito do rio. Isto eram coisas que eu ia registando na altura, tinha 18 anos. Eu, 15 dias depois de fazer esta viagem, ter chegado, estava a ter a primeira aula com o professor Fernando Távora, aqui na FAUP. Eu devo dizer que foi por uma 10ª que eu não entrei em Lisboa, porque eu sou de Lisboa e tinha concorrido a Lisboa, e por uma 10ª vim parar ao Porto, que eu tinha posto como hipótese desde o início, mas enfim, aquele comodismo foi a melhor coisa que me aconteceu, foi de facto ter ficado com uma 10ª a menos do que seria necessário e ter vindo aqui parar. Estudei aqui 3 anos e, de facto, foram anos absolutamente marcantes na minha vida, e estas viagens, de alguma forma, foram o embrião, mas continuo a viajar desta forma, por isso é que eu quis trazer aqui este Guadiana. E, de facto, foi muito marcante esta relação com a terra e o dormir no solo quente alentejano, em setembro. Os moinhos. Em 92 voltei, já com o objetivo de fazer o mapeamento de um rio que estava ameaçado de ficar submergido pela Albufeira do Alqueva, o que veio acontecer. Eu, na altura, tinha outra energia que eu tenho pena não ter atualmente, que era, passava os dias a fotografar e à noite montava o tripé e ficava parte da noite a fotografar, muitas vezes com lua cheia. Agora, chego ao fim do dia, já não dá para muito mais. Um colega nosso, o João Favila, penso que alguns conhecerão, no Pulo do Lobo, no Alentejo, no Guadiana, uma visão do rio. Isto depois era como muitas vezes acabavam as minhas viagens. Estávamos em tempos analógicos, esta de 86, estas são de 92, isto era o meu quarto, e então ampliava as fotografias e às vezes à noite elas não estavam secas e eu tinha que procurar um chão para dormir ali ao lado. Mas era um mundo curioso. Uma outra viagem, em 97, este convento desapareceu, perto de Mourão, peço desculpa, e são estas vistas que eu procurava, o Castelo da Lousa, que está submerso atualmente. Isto foi numa altura em que o rio estava com forte caudal, no inverno. A Aldeia da Luz desapareceu, enfim, tal como ela existia no seu sítio original, e aqui em Secadeira da barragem do Alqueva, numa altura em que estavam a ser reiniciadas as obras. Os meus companheiros de viagem na altura, e aqui foi um autorretrato, esta era a minha mochila. Em 89, eu tinha concluído o 3º ano, aqui na FAUP, e tinha tido aulas com o professor Domingos Tavares, que era um comunicador absolutamente notável, tal como era o Fernando Távora, e então não resisti também com um grupo de amigos, irmos de Interrail, do Porto para Paris, e depois de Paris uma volta por Itália a ver o Renascimento e o maneirismo italiano. Isto é tudo muito breve, aqui Verona, vimos Paris anteriormente, Vicenza, Paládio absolutamente extraordinário, Veneza, mais Veneza, Ravenna, Pestum, sul de Nápoles, Pompeia. Este foi dos edifícios que mais me impressionou em todo o meu percurso de visita de arquitetura, o Panteão de Roma. Nós tivemos no 2º ano um exercício
que era fazer uma proposta de pavimento para esta praça, o Campidoglio, a Roma, Moisés de Miguel Ângelo. Depois Roma está cheio de uma pessoa tropeça nestas coisas. O Hospital dos Inocentes, Brunelleschi, e os escravos de Miguel Ângelo, Florença. 1990, continuando neste processo de aprendizagem da arquitetura, da fotografia e do próprio caminhar, contornei Trás-os-Montes, saí no comboio na Estação da Rede, vindo do Porto, e fiz a Serra do Marão, depois Alvão, depois fui para Montezinho, primeiro a Serra da Coroa, depois Montezinho, isto era Mesão Frio, e depois a subida ao Marão, já no Alto Marão. Na altura o mundo era muito diferente, não havia isto, quase todas as serras em que eu fiz a pé quando estudava arquitetura aqui no Porto, ou ali no Porto, estão agora com eólicas. E, de facto, o único acesso possível era praticamente a pé ou de burro, enfim. O meio tradicional de automóvel era praticamente impossível. Umas minas abandonadas no sopé da Serra do Marão. Aqui há uma vista que eu gosto muito do Planalto do Vaqueiro sobre a Serra do Marão ao fundo, depois desce-se para o Val do Douro, as Fisgas do Hermelo, o alto da Serra do Alvão, o Castelo de Aguiar, que é uma fortificação incrível no cimo de um penedo sobre o Val do Corgo, e depois é esta arquitetura, isto creio que é a lixa do Alvão, que nos remete muito para o Inquérito da Arquitetura Popular Portuguesa, essa obra seminal que eu gostava muito que os arquitetos voltassem a pegar neste tema. Eu acho que nós somos a classe profissional mais apta a educar, de alguma forma, para a sensibilidade do espaço, que eu acho completamente ausente na nossa classe política e muito no nosso sistema de ensino. Castelo Monforte de Rio Livre, perto de Chaves, e acho, de facto, os arquitetos, como fizeram na década de 50, com o inquérito publicado em 61, voltar a pegar nesta ambição de compreender o país que habitamos, que mudou profundamente desde essa altura. Serra da Coroa, a norte de Vinhais, isto já é a Serra de Montezinho, Pedra Estante, é o ponto mais a norte da fronteira portuguesa. Vemos este marco, 382, que marca para lá é a Espanha. Montezinho, esta fonte notável com estes arcos em pedra única. Rio do Nor, estudada com uma belíssima monografia por Jorge Dias. Guadramil, há uma fotografia muito parecida com esta no Inquérito da Arquitetura Popular Portuguesa. Bragança, Miranda do Douro. Portanto, estamos a dar a volta, isto é uma viagem muito rápida. Duas igrejas, onde terminava a linha do Sabor. E cá está a linha do Sabor. Um dos objetivos era justamente fazer esta linha, que tinha sido na altura desativada há 2 anos, e para mercadorias, porque passageiros já era há mais tempo, e é uma linha maravilhosa que atravessa o Planalto de Miranda. Penas Roias. Isto era a forma, tal como no Guadiana, como nós dormíamos. Eu ia com um grupo de 2 amigos. É muito curioso, porque isto era no sopé, era mesmo em frente a esta torre. E esta vista, enfim, é difícil de encontrar aí numa unidade hoteleira. E tinha havido, curiosamente, tinham entrado em Portugal pela fronteira de Quintanilha 4 ou 5 iraquianos nestes dias. E a GNR andava à procura deles. E então a GNR nesta noite, foi ali a Penas Roias, e falaram com pessoas da aldeia, e eles disseram, não, estão cá umas pessoas, mas são portugueses, não. E então a GNR nem sequer foi confirmar se éramos os ditos iraquianos ou não. Foi muito curioso, porque ficámos amigos daquela gente. Isto é o interior da Igreja de Azinhoso, também românica, ou tarda ou românica, início do gótico, muito bonita. E depois a viagem de comboio, quando os comboios abriam a janela e nós podíamos espreitar pelo Val do Douro, de regresso a São Bento. Foscoa, eu estive envolvido naquela guerra, enfim, na polémica da defesa das gravuras,
Estas câmaras que tenho desenhos, isto é uma dificuldade da arquitetura, não é só isto, já vou lá mais, mas são as câmaras que eu utilizei durante a minha vida de viajante e de fotógrafo pelo país e não só. Foz Coa foi muito marcante porque é de facto é das paisagens que eu mais gosto do país, é a zona de Foz Coa, depois a norte do Planalto de Miranda, as terras da Ribacoa a sul, e há outras, Matosinhos, a Quinta da Barca, o Val do Coa, as gravuras, e de facto, eu quis aqui trazer o Coa porque eu acho muito impressiva a forma como entre 20 e 30 mil anos, há cerca de 25 mil anos atrás, houve esta intenção de marcar o território com um vasto conjunto de gravuras. Quanto a mim, uma primeira forma, enfim, além das construções que seguramente já havia em materiais vegetais, mas foi uma forma mais perene de marcar uma presença humana e de tornar nosso aquele território e, no fundo, fazer do vale uma casa. Que é a história da humanidade nesta apropriação do espaço, que agora assume contornos muito preocupantes. Isto são mais gravuras, eu fotografei-as com detalhe. Portugal, este é o meu ofício. Enfim, falámos das viagens do arquiteto Fernando Távora, planetárias, eu contento-me com menos, e o meu trabalho tem sido muito aqui a tentar perceber o que é este torrão que habitamos. Enfim, conhecem o Porto. Este Portugal, o Sabor da Terra, foi um trabalho que eu desenvolvi com o professor José Matoso e com a professora Suzana Davô, que eu vejo um pouco como foi para mim, quando estudante de arquitetura, Fernando Távora, mas também outros professores. A minha avó materna tinha um ditado muito bonito, que é: já vem de trás quem nos empurra. E, de facto, é isto, que é esta passagem de geração em geração que nós absorvemos com quem a informação, não é? Com quem contactamos e vamos depois passando, transformando em objetos de comunicação, em arquitetura, sempre noiva. Isto era um abrigo de pastor no Gerês, são construções absolutamente notáveis, em falsa cúpula, do mais primitivo que nós temos no nosso país. Algumas continuam ao uso. Eu já entrei em alguns destes abrigos e tem lá roupa, latas de conserva, água, é muito curioso. A sempre noiva, uma ponte perto sobre o rio Castro Laboreiro, na Serra da Peneda. Eu acho muito interessante como, num país como o nosso, nos damos ao luxo de ter uma casa com lintel quinhentista para as ovelhas, também tem direito, Vila do Conde. Isto é uma vista do alto da Serra do Açor sobre a Serra da Estrela. Eu fiz este percurso, já vos vou falar dele mais à frente, há 4 anos atrás. Uma pérola da nossa arquitetura, Nossa Senhora da Conceição, em Tomar. O mar na Foz do Arelho, Fonte do Telheiro, Monsaraz, Vila Romana de Pisão, ou Pisões, olha, agora acho que é Pisão. Perto de Beja, uma casa senhorial aqui no Minho. O Terreiro do Paço, quando tinha há pouco deixado de ser aquele magnífico, o melhor parque de estacionamento de Lisboa. Era um luxo, porque nenhuma cidade europeia se dava a estes luxos. Eu, nos meus trabalhos, vou tendo a preocupação de implantar os sítios, e nesta obra Portugal Património foram publicadas 665 fotografias e correspondem a estes pontos, que depois saíram em 14 volumes. Este Portugal Património saiu em 14 volumes por ocasião da Exposição Universal de Lisboa, Expo 98. Portugal Património fiz com o tal meu professor Álvaro Duarte Almeida, e foi um inventário de unidades de património, como nós lhe chamávamos, quer de natural, património rural, natural. O natural praticamente não existe em Portugal, sem marcas de povoamento humano. E depois o urbano, enfim. Torre da Lapela, Rio Minho. Isto é lá para cima. Isto é perto da terra do Álvaro Domingues. Paderna. Paderna? Paderna? Não, Paderna não. Bem.
Este conhecemos, não é? O Estado Municipal de Braga, do arquiteto Souto Moura, Castelo do Algozo. É magnífico isto, parece uma coisa inventada digitalmente. Almeida, eu tenho ambição, e já vos vou falar disso, eu gostava muito que houvesse em Portugal um espaço em que se pudessem mostrar estas coisas todas, uma espécie de museu da paisagem e da arquitetura portuguesa. Eu vi um em Estocolmo absolutamente notável, mas relativamente pobre, com poucos elementos, que seria um espaço em que uma pessoa entra, os nacionais ou quem nos vem visitar, e que ficasse a perceber, assim, de um relance todo o Portugal. E estranho como é que isto não existe. Eu já tomei algumas diligências, mas tem sido completamente impossível fazer tal empreitada. Pedem-nos sempre um plano um orçamento, uma estratégia orçamental, e claro que não há nenhum projeto que viva de bilheteira, ou quase nenhum. E então é sempre difícil. Ilha Terceira, o ponto mais alto do espaço português, a Ilha do Pico, o Piquinho, um sítio absolutamente extraordinário. O cenário do 007, a barragem de Santa Luzia, no centro. E Mafra, passei 4 meses aqui dentro, no meu serviço militar obrigatório. Eu já tinha alguma preparação de campo quando andava das minhas viagens. Cabo Carvoeiro, Ponte de Vila Formosa, Ribeira da Seda, Alentejo, Alter do Chão. Há bem pouco, agora fizeram uma variante, mas há 3, 4 anos ainda passavam caminhões de tiro por cima desta ponte, tem 2000 anos. Uma anta, da herdade da Ordem. O Cais Paliçado de Carrasqueira, Estuário do Sado. Vemos ao fundo, do lado esquerdo, a Serra da Arrábida, ali a Serra de São Luís. E depois à esquerda seria a Serra da Arrábida. A Senhora de Alcamé, no Estuário do Tejo. Este magnífico santuário de litoral, Cabo Especial, Nossa Senhora do Cabo, e o conjunto de pegadas de dinossauro que tem associadas ali nas falésias ao lado. Igreja de Jesus, Setúbal, a primeira obra com aquela linguagem do Manuelino. Isto é um conjunto de respiradores de um dos braços do aqueduto, perto de Belas, que alimenta o aqueduto das Águas Livres. E vemos ali em último plano um paradão, que é uma barragem romana, que ainda subsiste em ruína. Mas Portugal está cheio destes vestígios, muitos deles muito pouco conhecidos. Isto é uma carta militar que sempre foi a minha base de trabalho, de pesquisa e de viagem. Onde eu vou implantando, isto está um bocadinho desatualizado, o meu arquivo, vamos afastando, aquilo era a Serra da Estrela, e aqui é para dar a ideia do mapeamento que eu venho a fazer já há quase 40 anos, ou há 40 anos, dos sítios. Estamos aqui, eu estou mais ou menos à vontade, porque no Sul queixam-se sempre que eu fotografo muito menos o Alentejo, mas porque o Norte é muito mais denso, de facto, do que o Sul. Isto reflete um pouco o mapa das freguesias, que se formos ver, elas são muito mais pequeninas no Norte. Eu costumo dizer na brincadeira a sério, que 1 hectare de milho alimenta umas 4 ou 5 famílias, 1 hectare de trigo não alimenta talvez um cão pequenito. Por isso é o latifúndio. Enfim, também ensaio. Ano 2000, viagem à Amazónia. Tinha-me sido lançado o desafio pela Teresa Cisa, na altura diretora do Centro Português de Fotografia, e então fui para a Amazónia percorrer o trilho que tinha sido seguido por Ferreira de Castro quando escreveu A Selva. Isto era a forma como isto aconteceu aqui qualquer coisa, que se perdeu a imagem, alguém... Havia uns céus maravilhosos, aquela umidade do Amazonas. Isto para mim era uma metáfora daquela bicharada imaginária que nunca ninguém viu de facto, mas que foram representadas de várias formas. E então andei ali perto de Manaus,
o Maitá, que foi a terra, o Seringal Paraíso. Eu estive no Seringal Paraíso, onde tinha estado Ferreira de Castro no início do século, eu creio que em 1909, 10, por aí. E a obra depois, A Selva, só saiu em 39. E então andei por esse seringal e depois fiz toda a viagem desde aí, descendo o Amazonas até Belém. Aqui já é Belém. Isto é Macapá, um forte construído pelos portugueses. E depois mais, cá está Belém outra vez. Estocolmo. Eu trago aqui Estocolmo porque uma cidade nórdica, só nos caixilhos nós percebemos que devemos procurar uma coisa deste género para a nossa forma de fazer arquitetura. Eu hoje vim de Lousada para aqui e então às vezes penso neste caos deste território à volta do Porto e podia ser tudo muito melhor, não é? Eu pergunto-me muitas vezes se tinha que ser assim. Eu já vos vou mostrar algumas fotografias, isto não é tudo cor-de-rosa. Enfim, Estocolmo é uma cidade muito bonita, onde eu vi o tal Asplund, aqui a biblioteca, belíssima, onde eu vi o tal Museu de Arquitetura que gostava de fazer aqui, mas que tem sido difícil. É que nem sequer interessa a ninguém. É muito arrumada. Nos antípodas, Sfax, Tunísia, 2013, e é um mundo medieval que eu gosto desta alusão o cutelo e a carnificina. Enfim, eu sou um homem pacífico, mas de facto há coisas extraordinárias. E então, Sfax estava num processo de candidatura a Património da Humanidade. Aquilo tem um conjunto muralhado muito bonito, que é praticamente medieval no seu interior. E então fui lá a convite da Embaixada de Portugal participar num evento europeu com vários fotógrafos de vários países da União Europeia. Eu ia representar Portugal e depois fizemos uma exposição coletiva em que cada um mostrava a sua leitura de Sfax. Mas tem algumas semelhanças connosco, neste espírito mediterrâneo. Isto é Algem, um teatro romano. O céu, que eu volto e meia gosto de fotografar. E este Mediterrâneo que nos é, de alguma forma, muito familiar, embora só vejamos o Atlântico. Fogo, Cabo Verde. Um convite de um poeta cabo-verdiano, José Luís Tavares, que tinha escrito um conjunto de poemas e pediu-me para ir fotografar a Ilha do Fogo. Eu já vinha apaixonado pelo vulcão dos Capelinhos e por um livro que fiz chamado Fogo Frio. E, de facto, esta dimensão geológica que é tão explícita nas erupções recentes é muito, muito sedutora e é a verdadeira fábrica da paisagem e da geologia. Isto é o ponto mais alto da ilha, 2.800 metros, é uma grande cratera e este é o cone de abatimento. E eu fui lá abaixo mesmo, uma subida bastante penosa. Depois isto era enxofre. Isto depois está montes de histórias que eu não me vou aqui alargar, porque os raríssimos vestígios de água que se encontram lá em cima, eu andava à procura de escorrências e cá encontrei uma, mas é muito difícil encontrar vestígios de água. E dos pontos altos percebem-se muito bem as várias erupções que tem havido. No dia em que foi lançado este livro, em 2014, o vulcão entrou em erupção e parte disto desapareceu. Inclusive, uma parte significativa deixando as caldeiras que temos aqui. Cá está o vulcão. Caminhar oblíquo. Isto é mais recente, 2019, foi uma caminhada de mochila às costas, solitária, entre o Penedo Durão e o Cabo da Roca. Foram 15 dias. Este é o eixo que separa, segundo Orlando Ribeiro, o Portugal Atlântico a norte do Portugal Mediterrâneo a sul, ou como disse isto vai-se
Desligar outra vez, se calhar, que apareceu aqui. Já está. É aqui na pena. Obrigado. Ou, como diria um colega nosso, o Pedro Vasconcelos, é a salsa a norte e os coentros a sul. Foi uma caminhada dura, portanto, solitário. Parti, já vos vou mostrar aqui o Rio Douro, estes cruzeiros muito barulhentos. Tive que me afastar um pouco na primeira noite para dormir mais descansado. Levava tudo o que precisava. Levava comida para 8 dias, porque previa que o primeiro contacto com a civilização iria ser ao 9º dia de caminhada, e assim foi. Isto é um marco de delimitação da área vinheteira do Douro, no sopé da Serra da Marofa. O rio Coa, que eu não consegui atravessar neste local e que tive que andar mais 13 km, foram 530 km em 15 dias. Perdi 4,4 kg durante esses 15 dias. Isto é um campo de centeio, vemos ao fundo da Guarda, já na Serra da Estrela. Serra da Estrela. Apanhei um nevão tardio, eu tinha saído no dia 28 de abril, aqui estávamos no início de maio. Um nevão tardio na Serra da Estrela, que me deu imenso jeito, porque tinha água com fartura. A grande dificuldade era, de facto, a água, particularmente nestas serras que vemos, Serra da Alvoaça, Serra do Açor, Serra da Cebola, Serra da Lousã. Aqui vê-se no canto inferior direito o meu saco-cama. Aqui não tinha espaço para montar a tenda, tinha descido da cota mais alta, porque também não tinha muita roupa, havia neve, estava bastante frio, e tinha que apressar o passo e baixar o mais possível a cota. Já no Alta Serra da Lousã, estes neveiros também são uma construção muito curiosa. Uma das construções de arquitetura mais refinada que eu encontrei no caminho. Aqui outra noite mal dormida, o tempo estava a mudar, e depois apanhei 3 dias de chuva. Isto é uma coisa que me impressionou bastante em várias situações, que são casas aparentemente muito bem cuidadas e com a erva a crescer, e que vemos que ninguém entra ali há, se calhar, 2 ou 3 anos. E foram várias que eu vi assim. Isto é um retrato da desertificação do país. Uma passagem por Fátima que não estava prevista, mas que não consegui evitar por causa da autoestrada e caminhos num eucaliptal muito labirínticos. Porto de Mós, já na Serra dos Candeeiros. Isto era o que eu usava como orientação. Fotocópias da Carta Militar, reduzida para a escala 1/50.000, e com o percurso implantado. Eu tinha um telemóvel, mas só o ligava 2 em 2 dias, porque só tinha uma bateria para os 15 dias. Eu tinha lido, trouxe esta fotografia para me lembrar disso, destas presenças da literatura. Uma obra que me tinha marcado muito há pouco tempo, Gente Independente, de Halldór Laxness, um escritor islandês, e é de uma dureza extrema a forma como ele vive, como ele nos relata, no início do século, a vida de uma família. E então ele tratava de ovelhas. Eu, quando vejo agora ovelhas, lembro-me daquilo. E esta viagem, como vos disse, tinha qualquer coisa também de muito duro. Isto já foi a descida da Serra de Monte Junto, Mafra outra vez. Aqui há uma senhora do arquiteto, a Rua da Serra do Arquitetos. Foi a última noite, e depois finalmente chegava ao Cabo da Roca inteiro. E, como eu costumo dizer, partia de um farol que era o Penedo Durão, que tem uma vista muito bonita sobre o Val do Douro e ali a zona de Freixo de Espada à Cinta, e chegava ao Atlântico e resumia nesta caminhada de 15 dias quase um país inteiro. Isto é uma síntese: 530 km percorridos, 34 concelhos, 7 cimos, 7 distritos. Gastei durante a viagem 39,03 €, dá 2,60 €. Enfim, não se pode dizer que foi uma viagem cara. Parti com 18,5 kg às costas, não recomendo a ninguém, mas não tinha na altura outra alternativa. Fiz 7.058 fotografias, e depois houve 5 sítios que eu deixei para visitar mais tarde, que quis conhecer. E o meu trabalho, as minhas viagens vão sendo construídas assim, ligam umas às outras, e já fiz estas 4 serras e a Foz da Ribeira das Cabras. Um desenho. Foram depois, portanto, este caminhar oblíquo saiu em livro, à esquerda, e depois fez parte de uma trilogia, que foi o Depois da Estrada e Viagem Maior.
Isto, no fundo, são desenhos sobre o mapa que eu depois executo no terreno. É quase fazer um projeto e depois o resultado desse projeto não é uma construção, mas é uma viagem e depois objetos de comunicação, como este que vos estou aqui a mostrar. E continuo. Agrada-me a ideia de pensar que faço arquitetura desta forma, apesar de ter deixado o projeto no ano 2000. Isto é o conjunto destas 3 viagens. Enfim, desenham o nosso Portugal, como podem ver. Detalhe, eu não resisti a trazer aqui, também é uma viagem no final do ano 2021, com uma equipa absolutamente notável, que eu acho que só podiam ser arquitetos, o Bruno Baldaia, o António Neves e o Carlos Maia, que, por, enfim, bastante teimosia, levaram para a frente, já vai aparecer, aqui está, esta ideia de fazerem o registro da obra do arquiteto Manuel Botelho e convidaram-me para fazer depois as fotografias e foi uma viagem absolutamente notável, porque as viagens não são só por, enfim, lugares mais ou menos, eu diria geográficos, entre aspas, mas podem ser por pessoas. E esta foi uma viagem por uma pessoa, por um arquiteto, foi o meu primeiro professor de projeto aqui na FAUP e marcou muito por esse facto. E, de facto, foi muito marcante e muito... Agora isto não anda, estamos com outro problema. Se calhar já me está a mandar embora. Isto saíram 2 livros, entretanto, e houve uma exposição que circulou com várias formas, primeiro na FAUP, depois em Guimarães, Garagem Avenida, e depois terminou aqui na FIMS. Agora está a andar para a frente. Exatamente. As teclas funcionam. Está ótimo. Isto, entretanto, vai-se desligar outra vez. Enfim, Casa da Régua, agora vou passar rapidamente, porque também não vou demorar muito mais. Casa da Maia, Casa de Ponte da Barca, aqui no Porto. Também no Porto. Depois umas maquetes com este ar de trabalho que nós, arquitetos, eu acho que gostamos muito. E, enfim, é uma obra, eu diria, pouco conhecida em relação à relevância que tem. Terá muito a ver com a personalidade do arquiteto Botelho e com a sua descrição, mas que merece muito ser visitada e viajar por. Uma pérola, quanto a mim, Casa do Poço, em Lamego, uma capela dentro do edifício. Um notável trabalho de desenho, mobiliário, enfim, isto é a Escola do Porto. Depois é a cidade. Juntámos no ateliê do arquiteto Botelho um conjunto de várias maquetes e, de facto, aquilo era uma imagem do que tinha sido a vida dele e uma impressiva ideia de cidade e mesmo de urbanidade. Imagem, ora, não podia deixar Matosinhos. Eu costumo aproveitar estas saídas para fazer umas fotografias. Então, no dia 12 de setembro, tinha um convite para Serralves, para ver um filme em que entrava o Luís Miguel Sintra, de quem sou amigo há muitos anos. Isto acho que se vai desligar outra vez. Exatamente, está difícil. E então saí cedo e depois tinha uma reunião na Casa da Arquitetura. E então comecei por Gondomar, que não vos vou aqui mostrar, depois passei pelo Parque da Cidade e acabei o dia em Matosinhos. E neste percurso fiz quase 3.000 fotografias. E então, em Matosinhos, este M1, enfim, entre as 2h13 e as 5h14 fiz 1.049 fotografias. Isto era para falar um bocadinho do processo. Porque é que eu tenho 2.080.000 fotografias. E então, neste percurso de 3 horas e 11 minutos,
fiz as tais 1049 fotografias, o que dá uma fotografia a cada 10 segundos e 90 centésimos, ou 5,47 fotografias por minuto. Aqui estão elas todas, as 1049. E agora, assim muito, só meia dúzia delas. Eu estou cada vez mais informal no registro dos aspectos urbanos. Há umas coisas do registro da arquitetura e do património que me ficaram, que eu gosto de voltar. Agora vamos pensar em Estocolmo. E eu não trago Matosinhos, que é para não deixar ninguém chocado. Matosinhos, peço desculpa, Gondomar. Gondomar é difícil. Não vou dizer mais. Enfim, eu gosto disto tudo, porque depois uma pessoa afeiçoa-se. Se calhar é o síndrome de Estocolmo, não é? E ora bem, aqui estamos. Eu não recebi a trazer umas fotografias, digo-as aqui à Andreia, feitas em 87, uma visita de estudo, antes da inauguração do edifício, no nosso segundo ano de arquitetura, e que viemos ver esta obra do arquiteto Alcindo Soutinho. Estamos aqui debaixo desta cúpula, não é? Isto foi há 35 anos. Aqui 3 vistas do edifício. Vemos aqui no canto inferior esquerdo o professor José Grave. Ali o António Madureira. Enfim, os nossos colegas. Isto para mim já é jurássico. E a cúpula onde nós estamos. Estou mesmo a terminar. Arquitetura. Eu, sexta-feira passada, estive a desmontar uma exposição na Biblioteca Nacional, que faziam parte estas fotografias de livros da própria biblioteca. Isto é já uma tentativa de alargar o âmbito da arquitetura, que se chamou Terra Mineral, Terra Vegetal, em homenagem a Galopim de Carvalho e Fernando Catarino. E então esta é a minha forma de... É um outro nível de viagem, diria eu, que é transportar ou transformar as viagens em linguagem e comunicação. Os arquitetos transformam-no de forma menos explícita em edifícios. Eu uso as fotografias. Isto é tudo feito com projetos. São cerca de 1500 fotografias que estavam aqui expostas. E é feito com a técnica da arquitetura. Geralmente os artistas com quem eu contacto, enfim, levam umas fotografias grandes, põem na parede, isto sem desmerecer ninguém, há muitas abordagens possíveis, mas eu faço sempre o projeto detalhado do que fica em cada sítio, e muitas vezes as pessoas ficam impressionadas porque não estão à espera, mas de facto é uma marca que me ficou da arquitetura, e como eu gosto de dizer, gosto de pensar que continuo a fazer arquitetura com as fotografias. E aqui está uma sala que fala das metodologias, que já vou voltar a elas, e acaba por ser um retrato de Portugal através da botânica e da geologia. Isto é uma imagem do meu arquivo. Eu, no dia 28 de setembro, tinha 2.078.232 fotografias, estive a atualizar isto há pouco tempo. Isto são os 8 braços do arquivo, eu não me vou aqui deter, mas esta tabela dá-me, tendo a cota de uma fotografia, imediatamente sei em que ano é que ela foi feita. Isto é a estrutura do meu arquivo, onde está o arquivo fotográfico. Isto são 144 palavras que eu considero significativas. Isto é inspirado na tabela periódica, assumidamente. E que depois vou associar fotografias, é assim um retrato do meu mundo, que agora vos vou mostrar com mais... Estamos mesmo no fim. Tempo, espaço, matéria e energia são as 4 entidades que foram geradas pelo Big Bang. Isto é onde eu chego depois das minhas viagens. Eu depois associo palavras, outras palavras, que escrevo pequenos textos para cada palavra, são palavras, como eu vos digo, que eu considero significativas para aquilo que vou fazendo. Segundo círculo, terra, linguagem, vida, memória, é o nosso planeta. Desde a origem da vida está presente, nós muitas vezes associamos apressadamente a linguagem a nós humanos, mas a linguagem está presente desde a origem da vida. O nosso ADN não é outra coisa senão linguagem. E depois mais palavras, mais definições,
Este terceiro ciclo é a especificidade dos meus fazeres, o caminhar, o desenhar, o fazer, o seriar, o arquivo, o partilhar, exposições, livros, conferências, o estar-ser, porque eu entendo, e também aí a minha fixação na arquitetura, que a arquitetura é, de facto, em termos de evolução biológica, uma das invenções mais notáveis a que chegamos como espécie e como vida na Terra. Nós costumamos nos separar das restantes espécies biológicas, mas eu acho que uma cidade é quase biologia, no sentido em que é uma espécie biológica que a constrói como ferramenta de sobrevivência. Mais palavras. Depois há um quarto círculo e último, ciência, vórtice, derivação. É quando isto tudo se desintegra. Eu tenho uma paixão muito grande pela segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. Os sistemas aumentam de complexidade ao longo do tempo, e é isso que é o que nós fazemos. E, por outro lado, um projeto e mesmo um organismo é uma manifestação de ordem que contradiz a lógica do universo, diria eu. E mais palavras. Depois acrescento uma série de textos, de pequenas frases que vou escrevendo no meu dia-a-dia, textos. E agora, para me despedir, uma representação do meu mundo, enfim, que é a melhor definição que eu tenho destas viagens de que vos falei. Está tudo aqui. E continuar a pensar que, de facto, a arquitetura pode mudar o mundo. Estamos nesse caminho. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Agora alguém para encerrar. Então, agradecemos a todos, e especialmente esta magnífica conferência, e encerramos esta 19ª edição do Prémio Tábora. E vamos então descer para conviver mais um bocadinho.